Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marta Holanda. Eu sou uma advogada em formação pela Universidade Vale do Itajaí, Univale, em Florianópolis. E aqui, neste vídeo, faz parte do projeto de extensão e eu tenho como orientadora e professora nossa querida Marciane. E aqui eu vou abordar um tema bastante delicado, que se refere a crianças e adolescentes em situações de abusos intrafamiliares. Exatamente. Fique comigo. Será de forma clara e com muita responsabilidade que abordarei o assunto. Eu vou te fazer uma pergunta impertinente. Você já parou para pensar nos desafios de identificar e combater o abuso infantil dentro do próprio lar? Ainda não? Pois é, nosso trabalho de extensão explorou justamente isso e neste vídeo eu vou compartilhar de forma objetiva e didática com um olhar sutil e delicado. Mas o que é o abuso infantil intrafamiliar? É qualquer forma de violência física, psicológica, sexual ou negligência que ocorre dentro do ambiente familiar por parte de um parente responsável com criança ou adolescente. E quais são esses tipos de abusos? São agressões físicas que deixam marcas visíveis, mas nem sempre eles deixam essas marcas. Podem ser empurrões, abusos psicológicos, emocionais, que talvez seja o mais difícil de identificar, mas igualmente devastador. Porque inclui humilhações, xingamentos, ameaças, isolamentos, manipulações, dentre outros. Causa danos profundos. E aí vem o abuso sexual. O abuso sexual é o contato de um adulto com uma criança ou adolescente. Contato esse sexual, tá? É um crime gravíssimo, deixa sequelas permanentes. Aí também nós temos a negligência. Pô, a negligência muitas vezes é tão prejudicial quanto os outros abusos, porque é a falha em prover a criança e ao adolescente como alimentação, higiene, saúde, educação, dentre outros. Aí eu pergunto aqui, e as garantias legais, Marta? E a inviolabilidade desses direitos, onde estão? Estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, em sua lei 8.069. Ele é um divisor de águas, pois reconhece nossas crianças e adolescentes como sujeitos de direito, com sua condição peculiar de desenvolvimento. Ele se baseia na doutrina da proteção integral, ou seja, não é só punir, mas é sobre promover, proteger, defender todos os direitos dessas crianças e adolescentes. E já no seu artigo 15, o Estatuto garante a liberdade, o respeito, a dignidade da criança e do adolescente como pessoas de desenvolvimento, que engloba a inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral, protegendo a identidade, a autonomia e até os seus espaços pessoais. Aí, após isso, nós vamos abordar um pouco sobre o Código Penal, que trata do estupro de vulnerável. Exatamente, estupro de vulnerável com menor de 14 anos. É um crime de ação penal incondicional, ou seja, o Ministério Público tem o dever de iniciar a investigação e o processo judicial, independentemente da vontade da vítima ou de qualquer outra pessoa. Pegou a visão? Em seu artigo 217-A, ele versa ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Exatamente, mas não tão somente com menores de 14 anos, pode ser também com alguém que seja deficiente, que não tenha o entendimento de se defender ou se proteger. Você sabia que 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes?
É exatamente 18 de maio. Ele foi instituído pela lei em memória de uma criança chamado Caso da Araceli. Vocês já ouviram falar? Para quem não conhece, Araceli Crespo foi uma menina de 8 anos de idade, em 1973. Ela foi brutalmente violentada e assassinada no Espírito Santo. O crime, esse chocou o país, mas infelizmente ainda segue impune. Há muitas Araceles por aí. Se você se importa com o futuro das nossas crianças, já deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho e desde já eu agradeço e não perca os próximos conteúdos. Agora eu vou fazer uma observação. Na pandemia Covid-19, o que nos forçou o isolamento, houve um efeito devastador. Isso dificultou muito as denúncias e o acompanhamento das vítimas. Por quê? Porque houve silêncio. Os dados são inegáveis. A exemplo, Santa Catarina, em 2023, as promotorias de justiça registraram 1.936 denúncias de estupro de vulnerável. Exatamente. E isso significa o quê? 5,3 casos por dia. Gente, isso é assustador. E quando olhamos para o Brasil, a situação ainda fica mais grave. A cada hora, 3 crianças são abusadas. E o mais doloroso é que 51% delas têm entre 1 a 5 anos de idade. E anualmente temos 500 mil crianças e adolescentes que são exploradas sexualmente em nosso país. E o pior, apenas 7,5% são denunciados. Predominantemente meninas, representadas 76% das crianças e 92% de adolescentes. Os agressores, lógico, familiares, amigos, conhecidos das vítimas, infelizmente. Agora nós vamos tocar em algo bem sutil, que nós chamamos de ODS. O que são as ODS? As ODS, são objetivos de desenvolvimento sustentável e eles nos mostram a luta contra o abuso infantil e intrafamiliar. É um compromisso mundial e a ODS, de que se trata, é a ODS 16. O objetivo é o desenvolvimento sustentável e elas fazem parte de uma agenda maior, a agenda até 2030 para o desenvolvimento sustentável e servem como ação de um plano universal para o mundo. Exatamente. É por isso que o nosso projeto de extensão ele focou em quem? Qual foi o nosso objetivo específico? O nosso público-alvo foram os professores, os educadores, porque eles estão nas linhas de frente no dia a dia das nossas crianças. Eles são fundamentais para agir, para identificar. E por isso o nosso projeto, ele focou no Centro Educacional Lugar de Criança, no sul da ilha, em Florianópolis. Foi feita uma roda de conversa por a minha colega de equipe, Luísa Godoy, com cerca de 15 professores e dentre a diretora da escola, Fernanda. A ideia foi oferecer essa orientação e passar informações cruciais, porque tem um dever e moral e legal de proteção, de agir exatamente. Agora nós vamos para as considerações finais. Muito obrigada por sua companhia, pela sua atenção e fazer parte dessa corrente do bem. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. E as referências a que eu tive esse projeto, que nós tivemos esse projeto, é a Constituição Federal de 1988, nós tivemos também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Unicef, nós tivemos o novo Código de Proteção à Dignidade Sexual de Rogério Greco e o IBGE, dentre outros, IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe, se conscientize mais, clica, salve esse vídeo, compartilha, ativa o sininho.